Tem pergunta aqui do Igor. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas principalmente por conta de práticas humanas. Se continuarmos nesse ritmo, em quanto tempo os recursos e a vida na Terra irão acabar? Existe alguma solução imediata para reverter essa situação? Boa, Pio. Essa galera aí do aquecimento ela é um hate que eu tenho. Mas, cara, boa pergunta, né? Então, é exatamente isso, né? Agora, cara, esse negócio de anos, cara, isso aí é muito complicado a gente falar, né? É muito difícil. Mas o que o pessoal fala é o seguinte, que a gente não pode deixar a temperatura da Terra aumentar até uns 2 graus. Porque aí as coisas vão ficar muito complicadas, entendeu? Então, o que a gente pode fazer atualmente, hoje? A primeira coisa é reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Essa é a primeira coisa, entendeu? Então, por exemplo, existem muitas, vamos dizer, ideias. Existem. Por exemplo, carro elétrico, né? Ou carro híbrido, que aqui no Brasil talvez seja mais popular, mas o próprio carro elétrico já é uma ideia. Ônibus elétrico e coisa do tipo, já para ajudar um pouco nessa redução. Empresas, você instalar filtro e dar um jeito delas emitirem menos poluentes. Tentar mudar um pouco a tal da, como que a gente chama ali? Matriz energética, que a gente fala muito. A nossa matriz energética hoje ela é toda em fóssil. Então a gente tem que queimar coisa. Então, pega o petróleo, queimo ele. Pega o carvão, queimo. Isso aí polui pra caramba. O resultado produz muita coisa boa. Tudo que tá aqui, basicamente, aí de petróleo. Inclusive as meninas que foram lá no museu lá, jogaram sopa no quadro do Van Gogh, elas foram protestar para parar de usar combustível fóssil. Exatamente. O protesto elas lá foram. Foi um protesto contra isso. Então existe todo esse lance, mas assim, isso é muito complicado, muito mesmo, porque qual que é o grande problema? A eficiência de um combustível fóssil ela é muito grande. Ela é muito grande. Por isso que, tudo bem, hoje a gente já tem carro elétrico que tem, né, motor do nível de um carro a combustão. Mas isso é uma coisa muito recente. Só que tem aí para na autonomia, né? Para o carro na autonomia. Exatamente. Não tem você ficar carregando a bateria dele e tal, não sei o quê. E você pega coisas muito, muito cruciais, como, por exemplo, a Europa, no inverno, ela depende muito de gás hoje. Para poder jogar nos aquecedores, senão eles morrem de frio, cara. Então, e como que você vai mudar isso? Então, assim, tem que mudar? Tem. Mas é um negócio que vai a passos muito lentos ainda. Por isso que existem várias iniciativas para isso. Então, essas são as iniciativas que tem que fazer agora. Porque se continuar do jeito que tá, existem previsões aí, né, cara? Que daqui 100 anos pode ser que a Terra aumente essa temperatura a ponto de não ter mais volta. O grande problema é esse. Nós ainda temos como voltar. Tem um ponto que não tem mais volta. Tá. E aí, a partir daí, as coisas começam a ficar muito complicadas, cara. O que quer dizer complicado? Você vai mudar o regime de chuva no planeta. Isso aí é terrível, cara. É terrível. Então, por exemplo, tô lá plantando lá no Mato Grosso. Eu só posso plantar, tipo, na segunda chuva do ano. Não chove mais. E aí? Ou a segunda chuva do ano, ela demora muito para acontecer. E quando vem, é uma chuva de uma vez só. Aí não vai ter mais plantação. Se não tiver mais plantação, quem vive disso lá vai fazer o quê? Não vai ficar lá. Vai vir para onde? Pra cidade. Tipo, para São Paulo. Vamos pôr um exemplo. Já tem pouca gente. Já tem pouca gente. Vai ficar muito mais inchada. O cara que tá lá às vezes tem um tipo de doença que é lá daquela região, que atinge eles lá. O cara traz essa doença para cá. Então você começa a ter, cara, vários outros problemas relacionados com isso, entendeu? Então, o El Niño, Laninha, furacão. Já tá acontecendo, né? Furacão que pode ficar mais intenso, pode ficar mais frequente e pode ficar mais forte, entendeu? Então, tudo isso. E uma outra coisa muito importante, pessoal. Essas mudanças, tá? Não é assim, hoje aconteceu tal coisa por causa do aquecimento global. Essas coisas demoram, porque a Terra ela é muito grande. E é um sistema muito complicado. Então a Terra ela tem uma inércia. Então o que quer dizer isso? Pô, vamos pegar aí. A gente viveu uma crise hídrica agora. Não choveu na época que tinha que chover e não choveu no lugar certo. E aí são duas coisas.
Não adianta chover lá em Petrópolis e derrubar o morro. Acabar a cidade. Exatamente. Tem que chover aonde? Tem que chover na cabeceira do rio que abastece a represa A, B, C e D. É isso que tem que acontecer. Então, para isso, existe um regime de chuva. Não teve esse regime de chuva. Por que não teve esse regime de chuva? Não é por causa desse ano ou do ano passado. Sim. Isso é de coisa de 2, 3 anos atrás. Então, o que a gente está fazendo hoje vai ter efeito no planeta daqui uns 2, 3 anos. Então, isso é uma outra coisa que é difícil de medir e que causa muita confusão. E as pessoas não entendem, porque o resultado não é imediato. Não é imediato. Coisa é isso daqui, se você parar de fazer tal coisa, daqui 10 anos. Aí você fala, pô, daqui 10 anos. Então, aí daqui não sei quantos anos, o pessoal fala assim, caramba, mas que seca é essa? Se você voltar, pô, essa seca aqui aconteceu porque nesse período aqui, em tal lugar, aconteceu tal coisa e o efeito, ele tem um tempo. É uma inércia que a gente chama. É um tempo para a Terra absorver aquilo ali e ter o efeito aonde tem que ter. Então é muito complicado. É um problema muito grande mesmo. E vamos ver aí o que acontece. Pergunta.